Dicas de leitura com Luciano Abel. Oferecimento Livraria Júlio Verne. Bom dia, ouvintes. Bem-vindos a mais um Dicas de Leitura. Hoje eu tenho uma dica muito especial. É quase uma obrigação de leitura. Vocês têm que ler esse livro. O livro chama-se O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Eu digo que vocês têm que ler esse livro, mas eu me refiro àqueles que gostam de fantasia, gostam de aventura, gostam desses cenários fantásticos. Independente de você ter visto os filmes ou não, os filmes são uma excelente adaptação, mas eles são uma adaptação, eles não são a obra original do Tolkien. Esse livro é um clássico internacional, né? Ele é estudado no mundo inteiro como uma das grandes obras da literatura internacional e ele merece a leitura. É difícil? Depende. Depende muito do leitor. Se você está acostumado, se você está acostumado, tem já uma prática de leitura, você não vai ter dificuldades com o livro. O que acontece? O problema desse livro é um problema, não é exatamente problema, é uma característica dos livros mais antigos, de ter capítulos muito longos. Então aquela coisa de tu ler um capítulo antes de dormir, ou ali depois do almoço, e depois mais adiante ler outro capítulo, não consegue fazer porque são capítulos longos, né? Não é tipo o Duna, que tem 800 páginas e 3 capítulos, mas é um livro que tem capítulos longos. Eu recomendo que vocês comprem o volume único, se vocês forem adquirir, na livraria Júlio Verne, ali na cidade de São Lourenço, de frente ao Laboratório Miller, na Rua Santa Casa, vocês encontram esse livro em formato do volume único, porque é bem mais econômico que vocês comprarem os 3 livros separados. 2 dos livros dá praticamente o preço do volume único. Mas é um livro pesado, são 1000 páginas, porque na realidade são 3 livros, né? Então você tem que ter isso em mente, são 3 livros que você vai estar lendo. Então lê o primeiro livro com calma, não precisa ler todo o capítulo, lê até um momento, ele faz umas pausas no capítulo, tu nota assim, acabou um momento aqui, põe teu marcador de página ali e segue a leitura no outro dia. Mas o livro do Tolkien é fantástico, assim, a precisão de detalhes que ele coloca na história, tanto assim da descrição daquele cenário que é um mundo que não existe, né, um mundo que ele inventou, mas a descrição é perfeita, é detalhada, muitas vezes é isso que torna o livro um pouco cansativo, porque ele descreve muito, em muitos detalhes, desde a roupa que o personagem está usando, o equipamento, a paisagem, a arquitetura, é tudo muito bem descrito, então tu consegue imaginar claramente na tua mente como a cena está acontecendo. Além disso, ele criou idiomas, realmente criou os idiomas que as raças fantásticas falam. Ele criou o idioma dos elfos, ele criou o idioma dos anões. Então, ele cita as palavras, ele dá nomes, e os nomes têm significados, inclusive no apêndice do livro tu tem alguns significados de nomes e de coisas nas línguas que ele desenvolveu. Ele era um linguista antes de mais nada, né? Então e é tudo muito coerente, faz muito sentido. Essa tradução, aliás, é muito boa, essa tradução atual que está sendo comercializada, ela é muito boa, não deixa nada a desejar. E, como eu disse, é um clássico, é um livro que precisa ser lido, precisa ser apreciado, ele tem muita história, muitos ensinamentos interessantes. Porque imaginar que esse livro foi escrito nas trincheiras de uma guerra é muito importante, porque te dá a dimensão, principalmente no segundo livro, que a guerra está mais evidenciada, tu vê que ele transpôs muito do que ele estava vivendo para dentro dessa história. E é o trabalho de uma vida. O Tolkien ele escreveu muito, mas ele finalizou poucos livros, né? Tem muitas obras inacabadas dele, e esse é a obra-prima dele. Vocês não precisam ler o Hobbit antes. Tudo que tu precisa saber sobre o Hobbit para ler O Senhor dos Anéis está no prólogo do livro do Senhor dos Anéis. Tem um resumo do Hobbit, basicamente, ali. Eu já tinha lido o Hobbit, inclusive eu pulei esse resumo, porque realmente tudo que está ali está no Hobbit.
Então, se vocês não leram o Hobbit, não tem problema. O Hobbit até é um livro um pouco mais infantil, ele tem um tom mais infantil, mas é dispensável. Tu pode ler direto O Senhor dos Anéis. E aí depois tu te aprofunda nas outras obras do Tolkien. Então, fica essa dica aí por o Natal, quem sabe, olha, pedir de Natal esse livro, que baita presente. Então, a Livros e Companhia, que agora chama-se Livraria Júlio Verne, está à disposição de vocês na Rua da Santa Casa, de frente ao Laboratório Miller. Passem lá, deixem sua lista de presentes, façam suas encomendas. Estamos esperando vocês. Até o próximo encontro. Dicas de leitura voltará no próximo sábado, neste mesmo horário.